te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Jesus. Queria iniciar, o nosso culto, certo? Aqui ao Senhor, entoando, o nosso, iniciando, o nosso culto, orando ao Senhor, tá certo? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigado, querido Deus, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigado por este dia que o Senhor nos concede. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, tem se feito presente em nosso viver. Obrigado porque o Senhor é esse Deus que tem a cada dia se mostrado a tua fidelidade em nossas vidas. Continua conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor neste dia, Pai. Fala aos nossos corações, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Abra aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Queria entoar esse louvor. Desde ontem tem falado ao meu coração. Eu até postei, fiz uma das postagens, eu postei esse louvor e eu queria cantar. O que posso agora eu te entregar? A minha alma anseia em saber. Eu tão pouco tenho para te ofertar. Tu mereces tanto receber. Te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser. Te darei. O que fazes a rosa se abrir, teu pranto torna em sorrir. O que devo eu te oferecer? Tu crias minha alma por saber.
darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei, te darei, te darei, te darei, Jesus, minha vida, o meu ser, te darei. E ontem, quando eu estava indo levar, né, a minha filha, a gente estava indo para... e aí eu estava ouvindo esse louvor, né, assim, e estava falando muito ao meu coração, né, porque eu reconheço o quanto Deus tem abençoado a minha vida, o quanto Deus tem feito coisas grandes, né, assim, tá certo, Paulinha, né? Obrigada, seja bem-vinda, Paz do Senhor, que ela tá aí falando, tá certo? Que se ela sair é por causa da internet, né? Que está com dificuldade, né? E nós damos esse culto, né, ao Senhor. E eu tava ouvindo essa canção e justamente eu tava com o coração grato e lembrei do que o salmista Davi, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, né? Um desejo do salmista, né, do rei Davi, né, entregar, dar alguma coisa, não porque o Senhor precisa, porque Deus não precisa, né, de nada, ele tem tudo, ele já nos dá, né? Mas ele sentia essa necessidade de dar, de entregar, né, ao Senhor. E ao contrário, né, assim, que muitas vezes as pessoas fazem, né, mas eu não tenho nada, é muito pouco, se eu der, se eu fizer, né, é muito pouco, pelo muito que Deus tem feito pela minha vida, né, assim, mas você dar a sua vida, né, não no sentido de sacrifício, porque Deus entregou a sua vida por nós, eu estou falando dar no sentido de entregar sua vida, né, para Deus, né, pessoas que ainda não são crentes, né, assim, que reconhece, né, até vê, né, que Deus tem favorecido, que Deus tem abençoado, mas não entrega a sua vida, não reconhece o sacrifício vivo do Senhor, né, de ele ter morrido na cruz, e não deseja entregar, né, a sua vida, quer viver, né, da maneira que está vivendo, né? E esse louvor fala que darei, né? Te darei, Senhor Jesus, minha vida, né? Assim, minha vida em oferta ao Senhor, né? Assim, para... Oh, amém, Cleidinha, né? Tá aí conosco, nossa irmã Cleidinha, né? Assim, que Deus abençoe, essa missionária do Senhor Jesus, né? E o que entregar ao Senhor? Talvez você, né, nessa manhã, né, esteja dizendo: o que é que eu vou dar ao Senhor por tudo que Deus tem feito, né? Tem me abençoado, eu reconheço isso, e você acha que dar a sua vida é tão pouco, né? Ofertar a sua vida em gratidão ao Senhor, né, de dedicação ao Senhor, né, a fazer a vontade dele, a glorificar e exaltar ao nome desse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. E daí, sexta-feira, quando eu cheguei, né, do trabalho, eu fazendo, né, as minhas tarefas que eu faço também quando chego em casa, né, e eu fazendo, e quando eu terminei tudo, eu sentei e fui, né, assim, fazer a minha unha, eu mesmo estava fazendo, e daí foi quando eu liguei a televisão e eu fui surpreendida com essa notícia que abalou todo o Brasil, né, assim, pessoas que são fã, né, assim, dessa cantora, né, que tão nova, né, assim, 26 anos, perdeu a sua vida, né, nesse
acidente, e aquilo me mexeu muito, né, assim, porque como mãe também, né, assim, ela tinha porque faleceu, a idade de ser minha filha, porque minha filha tem 26 anos, né, também. E naquele momento eu fiquei muito abalada, e quando eu vi, né, a alegria dela, que todo mundo fala, né, assim, da alegria que ela era, a pessoa bondosa que era, e eu estava vendo, né, a postagem, eu, né, assim, fiquei com o coração muito apertado, né, assim, pela mãe dela, né, que eu imagino, né, como essa mãe tá, né, assim, ter perdido sua filha tão nova, né, assim, uma pessoa boa, né, assim, uma pessoa de um caráter, como as pessoas falam, né, assim, dela, não a conheço, né, assim, mas, né, vendo assim, e daí a postagem, né, ela no avião, né, alimentando, que ela eu não acompanho, né, a vida dela, mas a gente não deixa de se comover, né, com isso. E eu vendo, né, assim, a postagem lá no avião, né, brincando com seus fãs, fazendo, né, as postagens com tanta certeza, né, que iria chegar ali para aquele show, né, para fazer aquele show. E na hora Deus me lembrou, né, desse texto que eu falei, que a gente iniciou abrindo o nosso culto nesse texto de Mateus, né, para a Cleidinha, né, que entrou agora aí, nos deu a honra, né, de estar conosco, né, assim, e Mateus capítulo 6, né, a partir do versículo 25. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que vez de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Amantíssimo Deus, neste momento, ó Deus, me capacita a transmitir, Espírito Santo, a Tua palavra neste dia. Que a Tua palavra traga refrigério, crescimento, fortalecimento ao nosso viver, Paizinho querido, porque dependemos do Senhor. Se não for o Senhor, ó Deus, conosco, sobre as nossas vidas, Senhor, nós não conseguiríamos. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que essa Tua palavra, que é viva, que é eficaz, Senhor, possa produzir em nós fortalecimento, entendimento para as nossas vidas. No nome precioso de Jesus. Amém. E aí, como eu falei, eu estava na hora, Deus me lembrou desse texto que diz assim, por quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Né? Esse texto, o Senhor vai falar sobre a gente não andar ansioso por coisa alguma. Quantas vezes nós, né, nos preocupamos tanto na nossa vida com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, né, com o que o amanhã, com o que a gente vai fazer. E esse texto não é fazendo apologia às pessoas ficarem preguiçosas, não saírem à luta, não serem pessoas determinadas, conquistadoras, né? Esforçar a viver, né? Assim, esse algo de Deus, o que Deus tem preparado para você. Não, né? Assim, esse texto não nos leva
a uma dimensão ou a um lugar, né, assim, para preguiçoso, para desmotivar alguém, né, assim, como algumas pessoas, né, né, eu lembro, né, de pessoas que enquanto no consultório ou no hospital, enquanto trabalhava, eu ouvia muitas pessoas, principalmente idosos, né, assim, que devido às suas patologias, né, que tinha, essas pessoas diziam assim, não, doutor, eu quero comer isso, né, se eu pedir para meu filho ou filha, né, o parente, trazer para mim o tal e tal alimento, porque eu vou morrer mesmo, né, assim, e desestimulado a viver, e aí querer viver, né, como se não houvesse amanhã, como já diria um compositor, né, viver, né, como se não houvesse amanhã. Ok, querido, o que Deus nesse texto está dizendo é sobre você andar, só um momento aqui, você andar, né, ansioso por, não andar ansioso por coisa alguma. É isso que o Senhor nos traz, né, assim, porque são dois pontos que precisamos aprender, que esse texto quer nos ensinar, para a gente não andar ansioso, né, por coisa alguma, e nem tampouco levar ao extremo do outro lado de, já que eu não tenho o controle do amanhã, das horas, de nada eu posso acrescentar, então eu não vou fazer nada, né? E aí ser uma pessoa desestimulada, uma pessoa que não deseja, né, correr atrás, né, dos seus objetivos, ser uma pessoa acomodada. Não, esse texto, né, ele quer trazer uma paz ao nosso coração e mostrando o total cuidado de Deus, né, a nossa dependência a Deus e a nossa fragilidade. Porque a Bíblia diz que por mais ansioso, por mais eu esteja desejando algo, eu não tenho o poder de acrescentar. Por mais que eu deseje, né, uma bênção, né, por mais que eu deseje conquistar algo, né, assim, eu não consigo, eu não tenho este poder, eu não tenho esse controle, eu não tenho esse domínio sobre, né, o tempo, sobre as situações. Não tenho. E muitas vezes nós nos deparamos, né, com pessoas, queridos, sabe, que têm vivido a sua vida, né, sem querer entregá-la ao Senhor Jesus, aos cuidados do Senhor Jesus, né, assim, e às vezes a gente perde tanto tempo, né, com tantas coisas, se preocupando, lutando, guerreando com os nossos irmãos, com pessoas, achando para conquistar, né, aquilo que a gente almeja tanto conquistar, passando por cima dos outros, né, por princípios, sabe, para ter aquilo que você quer. E a gente vê que a gente não tem o controle, o domínio de nada. A Bíblia diz, por mais ansioso que esteja, né, uma pessoa, ela não pode acrescentar uma hora que seja na sua vida. Um tempo a mais, né, algo que eu aprendi realmente, que passou. Porque a gente não consegue nem acrescentar mais, né? E nem voltar ao tempo que passou. Eu acredito que pessoas, né, assim, quem não pensou, né? Quem não passou, né, na vida, né, na mente de alguém, nesse acidente mesmo, poxa, se ela não fosse fazer esse show, se ela não fosse, né, talvez isso não tenha acontecido, porque foi arrancada assim bruscamente
né, a vida dela, assim, não é que a gente precise esperar, né, assim, porque a morte não avisa quando ela vai chegar, né, nem quando alguém está doente, né, enfermo, né, acamado, nem isso você consegue dizer. A gente às vezes vê quem trabalha na área de saúde, sabe, muitas vezes até o médico diz assim, eu acho, né, assim, que não passa de hoje, né? Quando a gente vê o paciente ficar uma semana ainda, né? Porque olha, querida, ninguém tem um controle, ninguém sabe, né, do amanhã, ninguém sabe, né, do dia de amanhã. E muitas vezes a gente quer mudar, né, acrescentar, mudar ou viver a vida como se não houvesse o amanhã, sem planejamento, né, assim, sem essa entrega, sem essa busca a esse Deus que por nós trabalha, que por nós cuida, né? Eu sei que por mais doloroso, né, que foi, né, assim, essa forma, mas quem não pensou, né, assim, eu imagino que, porque eu vi, né, muitas postagens, né, inclusive de nós mesmos, né, cristãos, realmente lembrando justamente sobre isso, né, de a gente não ter esse controle, esse domínio que a gente tem, né? E que muitas vezes a gente deixa de falar do amor de Jesus para tanta gente que muitas vezes está aqui, ó, no nosso lado, mas a gente acha que a gente tem a capacidade de acrescentar, né, algo, de ter, né, o domínio do amanhã. Claro, querida, que eu não estou dizendo para você uma palavra para você ter medo. Eita, pronto, agora, será que amanhã eu vou estar viva, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e sair loucamente, né, querendo viver a vida em uma hora, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas coisas que muitas vezes a gente deixa de viver, a gente deixa, né, de fazer, porque a gente está ansioso, preocupado por tanta coisa, ansioso por tanta coisa. Essa palavra, ela fala, né, na continuidade do texto, o Senhor Deus diz assim, né, ele diz assim, porque você se preocupa, você se preocupa com roupa, veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu-se como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Porquanto não se preocupe dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Veja, querido, que ele no versículo 26, ele ainda diz assim, não tem vocês muito mais valor do que elas, porque ele nos convida a observar. Observe as aves do céu, né? Não semeiam, não colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Né? Oh, querida, sabe, muitas vezes nós ficamos tão assim preocupados sem entender, né, o valor que temos para Deus. Uma vida tem muito, muito valor para o Senhor. Eu e você é importante para Deus. E por mais que nesse momento você não esteja entendendo, você esteja envolvido, né, assim, em uma dor, em uma tristeza, né? Eu quero te dizer que mesmo nesse momento, né, Deus está cuidando de você. Deus está zelando
por você, mesmo que você não tenha, né, o poder ou acha que tem o poder de mudar, né? A gente vê muito essa sensação quando, por exemplo, a gente também é assaltado, né, assim, e aí a gente diz, poxa vida, se eu não tivesse passado por esse caminho, eu não tinha sido assaltado. Quem já teve essa experiência? Né? Poxa, se eu tivesse demorado mais um pouquinho, né, assim, eu não tinha sido assaltado, né, assaltada. Né? Quantas vezes a gente se coloca em um lugar onde a gente diz que a gente poderia mudar, e a Bíblia nos ensina que por mais ansioso, por mais que a gente planeje, por mais que a gente pense, né, se a gente não tem o poder de acrescentar nada na nossa vida, né? Mas eu conheço um Deus, e você que está aí também conhece esse Deus, que tem Ele o poder de acrescentar na tua vida, porque Ele sabe, né, o valor que você tem. Ele sabe o quanto você é importante. Ele sabe, querida, que ele sabe que Ele tem a capacidade de cuidar de você, mas Ele deseja, né, que eu e você o busque em primeiro lugar. O primeiro lugar seja Ele em nossas vidas. E aí, sabe o que é que Ele garante, querida? Porque o texto diz que, ele diz assim, 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Sabe? Pessoas que eu não vou perder tempo entregando a minha vida. Então eu queria que você entendesse o primeiro ponto que o Senhor, né, fala aos nossos corações, né, é que eu e você não tem que andar preocupado com coisa alguma. Você não precisa ser descansado, você precisa ter motivação, não precisa ser descansado. A Bíblia diz que você não precisa se preocupar, porque tem gente que fica desesperado, tem pessoas que ficam ansioso e querendo, né, a doença do século, que está ansiedade, distúrbio, né, transtorno de ansiedade, porque as pessoas estão muito preocupadas em terem, em conquistar, e às vezes ficam muito aflitas, né, assim, porque esquece que temos um Deus que cuida de nós, que temos um Deus que pode fazer por nós. Ele diz, você vale muito mais do que as aves do céu. E olhe que as aves, você já viu, né, passarinho ter loja para se vestir? Você já viu o passarinho? Eu vou ali no supermercado, e aí, não vou citar nome, né, do supermercado, eu vou ali em tal supermercado para comprar, que eu vou fazer a feira do mês. Você não vê, querido? E o Senhor diz, e eu as alimento, ou seja, eu cuido deles. E vocês, que valem muito mais do que eles. Porque eles valem também, porque foi criação de Deus. Mas o Senhor diz, nós valemos muito mais. E Ele diz, não esteja não ansioso por coisa alguma. Segundo ponto, eu e você não tem o poder nem de acrescentar e nem de tirar, né? Tirar aquele tempo, tirar, né, assim, ou acrescentar aquele tempo para que algo fosse interrompido, algo, né, não acontecesse. Nós não temos esse poder. Eu sei que muitos desejariam. Quantos hoje não estão dizendo, e ontem também estava dizendo, puxa, se eu pudesse, né, eu, por amar tanto, né, essa cantora, quantos não podem ter, se eu pudesse, eu não deixava nem ela ter entrado naquele avião, né? Quantos? Que muitas vezes a gente acha que a gente pode acrescentar, que a gente pode mudar alguma coisa, quando a gente sabe que só Deus, né? E Ele tem cuidado mesmo em meio a, né, se a gente nem entender tudo isso, essa dor terrível, né? Terrível, né? Assim, mas a gente saber que mesmo nesse momento, né, de dor,
né, de preocupação. E agora, como é que vai ser? Como é que a gente vai viver agora? Como é que vai ser? O Senhor está dizendo, eu vou cuidar, eu vou continuar cuidando, porque eu estava cuidando e eu vou continuar cuidando. Essa palavra também é para você, querido, que sabe, muitas vezes tem vivido tão preocupado, né, esquecido de buscar a esse Deus, que Ele diz, sabe, é uma troca tão maravilhosa, porque Ele diz assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que você deseja tanto, essas coisas que você corre tanto, essas coisas que você corre tanto atrás, Ele vai acrescentar na sua vida, Ele vai colocar na sua vida, querido. Que Deus muito abençoe, que você tenha um dia de excelência, que você possa, né, sentir o cuidado de Deus, né, na sua vida, que você possa, né, fazer como essa canção que eu entoei, né, no início, né? Talvez você esteja perguntando, né, ao Senhor, o que darei eu ao Senhor? O salmista Davi, ele falou, o que eu vou dar ao Senhor? Né? O que eu posso entregar por todos os benefícios que Ele me tem feito? Entrega a tua vida para Jesus, porque o amanhã você não sabe, as horas você não sabe, o segundo você não sabe. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus, né? Assim, eu sei que esse vídeo pode, né, alcançar tantas vidas, né? Assim, que muitas vezes, né, tem vivido como se não houvesse, né, o amanhã, mas, sabe, entrega a tua vida para o Senhor Jesus, para você que já entregou a sua vida, como eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, porque eu reconheço, né, que Ele é o Salvador, o sacrifício da cruz dele no Calvário, que Ele entregou a sua vida por amor a mim, né, assim, e aí eu o aceitei como Salvador, Deus da minha vida, né, e muitas vezes a gente que já entregou, estamos ansiosos por tanta coisa, preocupado com tanta coisa, e o Senhor está dizendo, por que você está assim, tão preocupado? Não é? Essa palavra não é de diminuição, né? De dizer assim, eu tenho poder, eu sou Deus e eu faço o que quero, eu faço o que quero, porque Ele pode, Ele faz o que quer, Ele pode fazer o que Ele quer, porque Ele é Deus, você querendo ou não, você aceitando ou não, Ele é Deus absoluto. Ele é dono da vida, Ele é dono da morte, Ele é dono do ouro, da prata. Ele é Deus absoluto, Ele é absoluto, né? Assim, mas Ele está dizendo para mim e para você de depender dEle, de confiar nele, porque nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade de mudar nada. Mas quando nós buscamos a Ele, quando nós vamos a Ele, esse Pai querido, Pai maravilhoso, Ele sabe o que eu e você precisa. E sabe o que é que Ele faz? Ele acrescenta o que nós estamos precisando, o que nós estamos pedindo. Ele entrega para nós. Ele faz por nós. Ele dá a nós o que nós necessitamos. Que Deus abençoe a sua vida, né? Assim, que você, né, neste dia possa desfrutar dessa palavra, né, sabendo que o Senhor, Ele tem o poder de acrescentar, né, em nossas vidas o que nós estamos precisando, que nós estamos necessitando. Eu acredito que nesta manhã, nessa semana, né, se você está, né, com alguma dificuldade, algum problema, né, eu sei que Deus pode acrescentar na tua vida paz, se você está em meio à guerra, se você está em meio à tristeza, Deus trazer a alegria do Senhor, né, na sua vida. Se você está necessitando de comida, de veste, seja o que for, né, assim, o Senhor, Ele tem o poder de acrescentar
na tua vida, né? Que você muito seja abençoado pelo Senhor, que você possa sentir também esse cuidado de Deus para com a sua vida. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós entendemos, Senhor, que essa não é uma palavra de diminuição, porque até o Senhor pode, porque reconhecemos que o Senhor é Deus absoluto. O Senhor tem o poder de todas as coisas. Mas entendemos que o Senhor traz essa palavra nos levar ao entendimento que o Senhor pode cuidar de nós e cuida com excelência. O Senhor pode acrescentar em nossas vidas tanta coisa que nós desejamos, que muitas vezes tem nos levado a inquietações, a preocupações, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos tranquilizar no Senhor, a buscar ao Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que entrou, né, nesta live. Obrigado, Senhor, que a tua palavra possa ter alcançado, né, ter trazido. Obrigado, Senhor, pela vida de Paulo, obrigada pela vida de Camila, de Bruna, da pastora Cris, de Cleidinha, Senhor, né, e de outras pessoas que entraram também nessa live que eu não conheço, mas o Senhor conhece a vida. Que o Senhor, né, possa nesta semana, né, estar acrescentando na sua vida aquilo que eles necessitam, porque tu sabes o que cada um necessita, eu não, né? E nem as pessoas sabem o que eu necessito, mas o Senhor sabe o que eu necessito e o Senhor sabe o que cada um necessita, Senhor. E eu sei que por meio da tua palavra, o Senhor falou que acrescentará em nossas vidas quando eu buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o Israel do Senhor, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe, tá certo? Vocês tenham um dia de excelência e continua, né, buscando, né, ao Senhor, né, em todo o tempo, né, e o tempo todo, porque Ele tem o poder de acrescentar tudo aquilo que você está desejando, está tão ansioso e está tão preocupado, né, assim, ou preocupada. Esse Deus, Ele pode resolver. Eu estou aqui vindo para te dizer que Ele tem esse poder de acrescentar, Ele tem o poder de fazer, de realizar, né, de tirar toda essa preocupação em resolver, né, isso que tem afligido a tua vida, que está, né, incomodando você, né, assim, essa palavra, né, nesse dia para você e para mim, né, assim, é que esse Deus, Ele quer, Ele deseja cuidar de mim e de você, né, assim, Ele deseja que eu e você entenda e saiba que Ele tem esse poder de fazer na nossa vida, tirar da nossa vida toda essa preocupação, né, que muitas vezes nos leva, né, assim, a estar tão inquieto, né, tão angustiado, tão, né, ansioso. Ele tem o poder de fazer na sua vida. Que Deus muito abençoe, tá certo? Seja um agente abençoador, né, assim, compartilha essa palavra, essa live, né, do nosso culto, né, hoje, né, assim, vai estar lá salvo no Instagram, tá certo? Né, nesse Unidas no Senhor, e que você possa, né, enviar. Talvez tem tanta gente que está tão ansioso, inclusive, né, como será essa semana? E agora? O que é que essa semana nos espera? Né, assim, o que é que eu devo fazer? Né, assim, mas busca o Senhor, que Ele vai te direcionar, Ele vai te dizer, Ele vai te mostrar, né, a solução, né, para você fazer, para você realizar, porque Ele deseja cuidar de você. Que Deus muito abençoe. Fiquem na paz.